havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este homem de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus então respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora vamos ler toda a igreja, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que daquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor nessa noite por essa palavra lida, por esse versículo 16 que nós decoramos, né? E precisamos decorar mesmo, porque Ele amou o mundo de maneira tal que enviou o seu único filho. Nós falamos aqui ontem foi comemorado, né, a vinda desse filho por nós. Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, como seu Senhor e Salvador, não pereça, mas vive eternamente ao lado do Pai, vive eternamente com o Senhor. Que bom saber que lá não haverá dor, não haverá choro, lágrimas, pranto, não haverá estresse, não haverá coisas que nos faz entristecer, não haverá depressão, lá não haverá cansaço lombar, lá não haverá dores no corpo, não é verdade? Lá não haverá nada disso, eternamente louvando, feliz com o Senhor. Amém? Que bom saber que o Senhor Jesus veio para isso, para nos resgatar e nos levar para este lugar de glória. Então, sobre isso que vamos falar, irmãos, sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos, um principal, um professor dos judeus em uma sinagoga. E ele fica então envergonhado, talvez, de procurar esse nazareno de dia. Então ele vai de noite, às espreitas, escondidas, ter um momento particular com o Senhor, escondido, né? E ele então vai conversar com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é mestre e que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer sinais dessa maneira se não for de Deus, se Deus não estiver com ele. Então Jesus começa a abrir para Nicodemos o plano de salvação. Ele chega a citar a serpente que Moisés levantou no deserto, e quando as serpentes venenosas picavam o povo hebreu, eles olhavam para aquela serpente e o veneno passava, e eles viviam, curava na hora. E eles começaram então a idolatrar essa serpente de bronze, e Deus falou assim: quebra a serpente, destrói isso aí, e deixa a cobra morder e o povo morrer, porque já está idolatrando com essa serpente. Mas o Senhor Jesus, essa é uma analogia, onde Jesus disse: do mesmo modo que Moisés levantou aquela serpente, o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha salvação, a vida eterna. Irmãos, vamos falar um pouquinho da salvação baseado nesse versículo 16, porque a salvação
ela é uma dádiva de Deus. Quanto é que Deus cobrou de nós pela morte do Filho? Em dinheiro, em ouro, em prata, em mão de obra, em trabalho, em afazeres, em cesta básica. Quanto é que Deus cobrou de nós? Para aceitarmos o sacrifício do seu Filho? Nada, nada. Ele quer o nosso coração, como falamos aqui ontem. Filho, dá-me o seu coração, eis que estou à porta e bato. O que o Deus e o que o Senhor Jesus requer de nós é só renúncia, cruz nas costas, e seguir o Senhor com a nossa cruz, renunciando o pecado, seguindo o caminho para o céu. É isso que Ele requer de nós. Então a salvação, ela é uma dádiva de Deus, e nunca foi, não é e nunca será conquista do homem. Quando você ouvir alguém dizer, eu conquistei a salvação, está equivocado, é mentiroso. Ninguém conquista a salvação. A salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas boas obras. Deus não está premiando ninguém, nunca vai premiar ninguém por fazer coisas boas com a salvação. É um presente que recebemos por causa da morte do Filho, por causa da graça. Não conquistamos a salvação por nossos esforços, porque não adianta. Podemos fazer nada. Nós a recebemos, segundo o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça. Sois salvos mediante a fé. Fé. Isso não vem de nós. Isso não vem de nós, essa fé. É dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém saia por aí se gloriando que foi salvo pelo que fez. Não é resultado daquilo que fazemos para Deus. Deus não nos salva por aquilo que fazemos para Ele, mas Ele nos salva por aquilo que Ele fez por nós. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Ele enviou o Filho, Ele nos salva por isso. E falando a Nicodemos, Jesus então vai destacar essa verdade, irmãos, no versículo mais conhecido talvez da Bíblia Sagrada, não é verdade? Porque Deus continua, amor, aí todo mundo continua, amou o mundo de tal maneira que Deus, versículo conhecido. Nesse versículo aqui nós vamos encontrar umas verdades aqui, acerca daquilo que nós chamamos de grande salvação. Paulo chama de tão grande salvação. A gente, quando vai assistir os filmes de heróis, né, e eles salvam as pessoas, né? Vocês salvaram o mundo. Eles falam assim para os heróis dos Vingadores: fulano de tal salvou o planeta, né? Ao herói tal salvou, livrou da morte iminente. Em primeiro lugar, a salvação, irmão, ela é grande, nós a chamamos de grande por causa da sua procedência. Qual que foi? Ele diz, porque Deus amou, simples assim. Ele nos salvou porque Ele nos amou. Ele salva porque Ele ama, e é incondicional. Qualquer pessoa amando a Deus ou não amando, Ele o salva. É só crer que o sacrifício do seu Filho é suficiente. Então Deus, o nosso Criador, sustentador da nossa vida, de todas as coisas, Ele tomou a iniciativa de amar. Ele ama, Ele é a essência do amor, e isso aconteceu mesmo antes da fundação do mundo. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus é deliberado, o amor de Deus é incondicional por qualquer pessoa, qualquer criatura. Deus nos amou, irmãos. Ele não foi por causa dos nossos méritos. Nós não merecemos e não merecíamos ser amados por Deus, né? Mas apesar dos nossos deméritos. Alguém disse, Deus não te salva por causa dos seus méritos e nem te lança no inferno por causa dos seus deméritos. É porque Ele te ama. Ele olha para você com amor eterno. Então a causa do amor de Deus
não está em nós, mas a causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele é eterno. Essa semana eu estava ouvindo um vídeo onde o pastor foi abordado por um ateu, e o ateu chegou para ele e falou assim: você acredita que existe Deus? Eu não acredito que Deus exista. E o pastor falou assim: eu concordo com você. Ele disse: mas você não é evangélico, não é pastor? Como é que você concorda comigo que Deus não existe? Ele falou: eu concordo com você, Deus não existe. Porque para isso aqui existir, tem que ser feito, tem que vir a existência. Deus não existe, Deus é. Ninguém criou Deus, Ele é Deus, antes da fundação de tudo. Ele é verdade. Para algo existir tem que vir a existência, mas Deus não veio a existência, Deus é. É por isso que Moisés diz: quando eu chegar no Egito e Faraó, o Deus na terra do Egito, me perguntar: quem te mandou aqui? Você diga que o eu sou te enviou. Mas quem? Eu sou o que sou. E Deus começou a mostrar para Faraó o que ele realmente é, mandando pragas e tirando o povo de lá. Em segundo lugar, irmãos, primeiro, a grande salvação, ela é grande por causa da sua procedência, por causa do amor do Senhor por nós, que é eterno. E em segundo lugar, porque Deus amou o mundo. Deus não amou Caratinga, Deus não amou só as Minas Gerais, Deus amou só o Brasil, Deus amou o mundo. É porque é por causa da sua amplitude, por causa do seu tamanho, é o mundo inteiro. Deus amou o mundo e todos aqueles, independente de cor, raça, nacionalidade, todos que olhar para Jesus Cristo e crer que o seu sacrifício é suficiente para lhe salvar, será salvo. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Se confessar com a boca e com o coração, será salvo. Com a boca se confessa e com o coração crê, será salvo. Por causa do amor, é a amplitude, Ele amou o mundo. Então Deus amou as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as classes, de todos os credos religiosos. Ele ama, Ele ama. Diferente de nós, Ele não amou aqueles que o amavam, Ele amou a todos. Ele nos amou, diz a Bíblia, quando éramos fracos. Ele nos amou quando éramos ímpios. Ele nos amou quando éramos inimigos da cruz de Cristo, Paulo disse. Ele nos amou quando éramos pecadores. O Senhor Jesus disse nas suas primeiras palavras: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Ele simplesmente amou. Não porque a gente ia corresponder o seu amor, Ele nos amou por causa da nossa rebeldia, amou porque éramos rebeldes, Ele ama porque o homem é rebelde, é assim que Ele mostra o seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus falou várias vezes que o Filho do Homem não veio para os sãos, veio para os doentes. Ele não veio para os justos, veio para os pecadores, buscar e salvar o perdido. É a amplitude do amor de Deus que exerce todo entendimento, excede todo entendimento. Amém? Em terceiro lugar, ele vai além dentro desse versículo. A salvação é grande por causa da sua intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira, ou de maneira tal. Qual foi a atitude? Essa expressão de tal maneira aponta, irmãos, para um amor diferenciado, um amor incomparável, um amor inexplicável. Não somos capazes de explicar esse amor. O amor de Deus não foi só falado. O amor de Deus por nós e por todos não é só expressado. A Bíblia diz que Ele demonstrou o seu amor. Ele provou que ama.
mandando o seu único. A Bíblia fala unigênito. Tirou. Se fez carne. Habitou no nosso meio. Deus não demonstra o seu amor só com cenas para impressionar. Ele demonstrou o seu amor com sacrifício, com dor, com morte, com sangue. O amor de Deus não foi esculpido em pedra somente, ou com algumas letras em papéis ou papiros. Foi demonstrado lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota. O amor de Deus foi demonstrado por nós. Por isso que diz, de maneira tal. Foi dessa maneira que Ele demonstrou o seu amor por nós. Então, irmãos, às vezes é fácil, né? Falar de amor, escrever sobre amor, expressar sobre o amor. Mas na hora de exercer, fica complicado. É difícil. Então, Ele faz isso, Ele mostra que ama, Ele demonstra o seu amor. Estava lendo um artigo essa semana com a Raquel, onde o pai, depois de muitos meses viajando, ele retorna para casa, e quando ele chega, o filho dele pula no seu pescoço e abraça e beija o seu pai, nem daquele abraço carinhoso, estava sentindo muita saudade, e o pai fala assim, se você não vai perguntar sobre o presente, ele falou assim, não precisa de presente, o presente é o Senhor estando aqui é o melhor presente. Você conhece aquela pessoa, quando você fala que vai na casa da pessoa e fala que vai levar um presentinho, fala, não se preocupar com isso não, só venha, não precisa preocupar com o presente. Então, falando de ontem é isso, Deus demonstra, Ele não só fala, mas Ele manda, Ele mostra aí o presente. Olha, a expressão do meu amor está aí, mandou o seu filho. E em quarto lugar, dentro desse mesmo versículo 16, a salvação ela é grande por causa da sua dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus, Ele não deu ouro, não ofereceu prata, não é verdade? Deus não mandou um anjo para cada um de nós, para ser o nosso guarda-costa, para nos dar salvação, embora diz a Bíblia que tem um anjo que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Esse anjo não nos salva, esse anjo nos protege. Conhece aquelas pessoas que falam assim, o meu anjo de guarda não combina com o anjo de guarda do fulano? Aí eu fico pressionado, falo que 2 anjos brigando, que anjo é esse? Hein? Um anjo deve ser do céu, o outro anjo deve ser do inferno, que os anjos estão brigando. Acabou de falar que meu anjo de guarda não combina com o anjo de guarda do outro, os guarda-costas estão brigando. A Bíblia diz que tem um anjo que nos guarda, Salmos fala isso, mas o anjo não nos salva do inferno, o anjo não perdoa pecado de ninguém, o anjo não aceita a adoração de ninguém. Quando o apóstolo Pedro caiu de joelho diante do anjo, o anjo se levanta, não me adore, eu não sou Deus, pode ficar de pé. Eles não aceitam a adoração. Então Deus não mandou o anjo para isso, Deus mandou o anjo para anunciar que Ele ia mandar o filho. Então Deus, irmãos, Ele não fez nada disso para a nossa redenção, mas Ele deu tudo de si, mandou o seu único, se fez carne, habitou entre nós, se esvaziou, se fez humano, habitando entre pecadores, comendo com pecadores, sendo cuspido por pecadores, sendo abusado por pecadores. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, eles passavam e maneavam a cabeça, sinal negativo, e dizia, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo, nem nada não. Ele sofreu tudo isso, Ele se doou, deu o seu único para ser rejeitado por pecadores, desprezado. Isaías, quando está profetizando, fala que ele foi desprezado. As pessoas passavam e viravam o rosto, ninguém fazia caso dele. Ele deu o seu filho para suportar escárnio, eles cuspiram no rosto. Ele deu o seu filho para passar pela maldição da cruz. A Bíblia diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição
pelos nossos pecados. É por isso que a salvação é chamada de grande e nós precisamos valorizar, porque por causa da sua dádiva, Ele deu alguma coisa para provar esse amor por nós. E Ele então vai adiante, dentro desse mesmo versículo, a salvação ela é grande pela sua oportunidade. Oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos. Todo aquele que nele crê. Olha a oportunidade. Não pereça. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade do céu. Ele não quer que as pessoas vão para o inferno. O Senhor quer que todos aceitem esse sacrifício. A salvação não é recebida como, já falamos, um fruto de merecimento. Nós não merecemos, mas como resultado da graça mediante a fé, como diz o texto que já citamos. A salvação não é dada àqueles que se julgam santos, aqueles que praticam boas obras, que falam de mansinho, que é amigo de todo mundo, que não faz isso, não faz aquilo, não frequenta lá, não frequenta cá. Salvação não é para isso. Salvação é para aquele que crê no sacrifício do Filho. A salvação, ela é oferecida de graça àqueles que creem em Cristo. Não é crer nos anjos, não é crer nos santos, é crer em Jesus, é crer no sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. É por isso que em João 14, versículo 6, ele responde aquela pergunta que um discípulo fez: como é que vamos para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. O Senhor não deixou o GPS. Nós não sabemos a rota. Então Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta do céu. Ele é o único mediador que pode nos conduzir ao Pai. Ele se fez carne e habitou em nosso meio. Ele morreu e com seu sangue Ele fez aquela aliança, aquele novo pacto, o ato de religar ao homem a Deus. Um dia um adolescente falou assim: como é que é isso, pastor, esse ato de religar? Eu falei: pensa numa corrente que foi quebrada. Quebrou, ó, pã, a corrente quebrou lá no jardim do Éden. O casal perdeu essa intimidade com Deus. A corrente quebrou, Deus os expulsou de lá. Então Jesus veio e soldou essa corrente. Com seu sangue Ele fez uma solda. Quem aceitar esse sacrifício, agora é um novo pacto, uma nova aliança. Porque todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus. Todos se tornaram pecadores, distanciados de Deus. Mas a todos aqueles que nele crê, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí vão soldado, religado com Deus. Agora entendi. Então é isso. Billy Graham, ele disse assim: devemos sempre olhar para a cruz pelo contexto sombrio do juízo. Foi porque o amor de Deus pela humanidade era tão intenso que Ele deu o seu Filho para que o homem não tivesse que enfrentar o seu julgamento. Ora, Deus tem tanta misericórdia do homem que dá o Filho para esse homem não enfrentar o seu julgamento, que vai ser severo. Vai ser severo, vai ser com justiça. O Senhor Jesus disse isso nas suas mensagens. E Ele dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, entre para o gozo eterno. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E vai dizer aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ou amaldiçoados, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu nunca vos conheci. O juízo será severo. Então, por amor, Ele envia o seu Filho para salvar este homem, para este homem não enfrentar o seu julgamento. Mas, infelizmente, há quem diz, porque um Deus de amor iria lançar as pessoas no inferno. Deus nunca lançou e nem vai lançar as pessoas no inferno. Na verdade, as pessoas que caem e pulam sozinhas nesse abismo. As placas de aviso estão aí, mas as pessoas preferem ir.
E em sexto lugar, a salvação é grande pela sua liberdade. Mesmo versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, pela sua libertação. Um teólogo disse assim, seu livro, a salvação é o livramento da ira vindoura, é a soltura das cadeias da morte, é a alforria dos grilhões do inferno. Olha, irmãos, de onde Deus nos tirou. Olha o que Deus tirou das nossas mãos, dos nossos pés. Nos livrou da ira vindoura. Soltou as cadeias da morte que estavam nos prendendo. Tirou os agrilhões do inferno. É por isso que o Senhor Jesus disse, sobre uma pedra, e essa pedra edificarei a minha igreja, os salvos e os portões do inferno não vão prevalecer. Deus nos libertou. Aqueles que permanecem em suas vidas de incredulidade vão perecer eternamente. É triste dizer o que a Bíblia diz. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o sacrifício do Filho, ou apenas amigo do sacrifício do Filho, apenas amigo de Jesus Cristo, apenas conhecem sobre Jesus Cristo, mas nunca o recebem, nunca tomam posse, não quer renunciar essa vida de rebeldia para ir para o céu, vão perecer. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi o Filho de Deus que disse isso, que se não crer, vai perecer. E terminando, a salvação é grande pela sua oferta. Qual foi a oferta? Porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oferta, vida eterna. Não apenas livramento da condenação, mas também oferece vida eterna, vida íntima, vida perfeita, vida de comunhão com Deus eternamente. 10 anos, 20 anos, 60 anos, 120 anos, 240 anos, 480 anos, e assim vai, 1000 anos, 2000 anos, eternamente vida, deleite com Deus. Foi para isso que o Filho veio. Então vale a pena renunciar, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena seguir adiante, vale a pena levar a cruz. Vale a pena sofrer algumas coisas que são temporais, passageiros por essa salvação. Não dá para abrir mão, não dá para olhar para trás, não dá para tirar a mão do arado, não dá para renunciar, não dá para deixar o caminho do Senhor, olhar para a direita, olhar para a esquerda, é seguir sempre olhando para Cristo, lembrando da grande salvação, nunca esquecer. Quero concluir essa palavra com as letras dessa canção, que todos nós conhecemos. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. Então, o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai, por essa tão maravilhosa graça. Enquanto a eternidade durar, biblicamente, nós vamos desfrutar dessa glória com o Senhor, porque tomamos posse de tão grande salvação. Amém? É por isso que estamos aqui nessa noite, porque o Senhor está em nós, mora em nós, e mexeu com o nosso coração para estarmos aqui, adorando nesta noite. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, pela Tua palavra, pelos hinos de louvor ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família aqui representada. Nós Te exaltamos pelos trabalhos de ontem, pelo culto de ontem, que foi em louvor a Ti, pela escola bíblica dominical desta manhã, onde aprendemos a Tua palavra
e louvamos a Deus porque estamos, ó Deus, encerrando esse momento. Vamos para as nossas casas, para o nosso lar, mas nós queremos que o Senhor vá conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando, para que possamos ter uma noite de paz, de descanso na Tua presença, Senhor. Nós oramos agradecidos e que o amor do Senhor pelas nossas vidas seja sempre no nome de Jesus. Amém. Irmãos,